Boa tarde. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje a gente tem a satisfação de receber a mesa Peixe, Pessoa, Pesca, com Jonatas de Andrade, que é artista que desenvolve vídeos, fotografias e instalações a partir da produção de imagens, e Gleice Kelly Heitor, educadora, pesquisadora e museóloga, que atualmente é diretora de educação do Instituto Inhotim. Antes da gente começar, eu preciso trazer apenas alguns lembretes e alguns avisos. O primeiro é que a programação de hoje faz parte do programa público do Museu Paranaense, um projeto experimental e bienal que está em 2024 na sua segunda edição. Essa programação, que começou ainda lá em maio, se estende até o próximo fim de semana. Continuem, então, acompanhando as redes e o site do museu para ficarem por dentro dos eventos que ainda vão acontecer por aqui. O segundo aviso é que também se estende até o próximo fim de semana, dia 24, a exibição da obra em vídeo O Peixe, do Jonatas de Andrade, que está atualmente em exibição contínua aqui na nossa salinha de vídeo, aqui atrás. Para quem ainda não teve a oportunidade de ver, então, e mesmo para quem já viu também, aproveitem, assistam, que essa é uma oportunidade única. E, por fim, mas não menos importante, eu trago o aviso que, logo após a mesa de hoje, nós vamos ter um sorteio para os presentes aqui. Vão ser sorteadas 30 cópias do catálogo do nosso primeiro programa público, intitulado Se Enfiar Seus Pés na Terra, Relações entre Humanos e Plantas. Esse catálogo ele traz textos, imagens, entrevistas transcritas, artigos inéditos, materiais gráficos e outras informações super ricas sobre a primeira edição do programa público do MUPA. Então, fiquem até o final e não percam esse momento. Agora sim, finalmente, eu passo a palavra aos nossos convidados. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme estar aqui, né? Fazia alguns anos que eu não vinha a Curitiba. Fiquei felicíssimo com o convite, né, Gabriela, do Richard, de vir aqui mostrar O Peixe, que é essa obra que eu fiz em 2016, né, um filme que, enfim, a gente vai trocar um pouco ideia. Para mim é um prazer estar dividindo a mesa aqui com Gleice, que acompanha meu trabalho, né, assim, a gente, né, nossas trajetórias acontecem no Recife, num momento parecido. Então, a gente se acompanhou, as inquietudes, e é muito bonito ver, assim, né, depois Gleice chegou a escrever sobre o meu trabalho, acompanhou, assim, mais recentemente até uma exposição retrospectiva que eu fiz. Então, tenho certeza que vai ser uma conversa instigante. Bom, boa tarde. Como apresentado, né, agradeço pela apresentação. Eu me chamo Gleice. Vou repetir só para o sinal, já que temos aqui o intérprete. Então, meu sinal é esse aqui. E eu queria agradecer ao convite do Museu Paranaense, mediado também por Jonatas, né, por estarmos aqui conversando sobre esse trabalho, e dizer da minha admiração pelo trabalho que o museu vem desenvolvendo. É a primeira vez que eu visito o museu, é a primeira vez que eu visito Curitiba, mas estou muito feliz porque já acompanho o que o museu vem desenvolvendo, as publicações, os programas públicos, de longe, à distância. Então, é muito bom ver tudo isso presencialmente e integrar essa programação tão qualificada e dinâmica com vocês. E, como o Jonatas falou, nós nos organizamos aqui para uma conversa sobre o peixe, para trazer alguns aspectos e algumas reflexões sobre o título, né, sobre essa ideia, Peixe, Pessoa, Pesca, e para pensar esse vídeo que é tão interessante e que se atualiza, né, tem essa singularidade, essa potência de atualizar e de agregar novas questões, mas também de pensar como que ele se articula com outros elementos e outros gestos
que fazem parte da trajetória de Jonatas como um artista e como um artista que tem um trabalho bastante ancorado numa pesquisa sobre imagem, né? Então, acho que esse é um primeiro elemento importante, já que estamos falando sobre um vídeo e sobre esse elemento da pesquisa. Então, o trabalho ele foi feito em 2016, né? Quem ainda não viu, ele traz como tema, é um vídeo que está, não sei se essa é a versão de 23 ou 32 minutos, 37 minutos, a versão são 37 minutos de um vídeo que tem como nome O Peixe, mas que vai ter aí como três personagens, eu acho, principal, né? Primeiro, esse contexto, que é esse contexto dessa pesca, uma pesca de água doce, então está situada ali no espaço de pesca, no qual pescadores estão dividindo um cotidiano, dividindo não, mas aparecem de forma sequencial, praticando técnicas tradicionais de pesca, então pesca de rede, pesca de arpão, aquilo que a gente pode entender, né, tradicional, ou também como uma pesca artesanal, né, a persistência numa pesca artesanal e individual, então eles não aparecem em coletivo, acho que isso é um dado importante, né? São sujeitos pescadores interagindo com esse sujeito peixe, e são cenas que eu considero banais, então eles estão pescando, organizando, remando, ancorando, tentando, né, para um barco ali, para esse tempo da pesca, que é um tempo da espera, né, um tempo de que algo aconteça, o tempo de esperar o peixe, esse espaço de uma morosidade, né, dessa pesca que o vídeo vai mostrando, e que é um cotidiano, um trabalho, um exercício que é interrompido, né, digamos assim, que é cortado, esse fluxo, por um ritual que todos, né, não estão juntos, mas que todos, se não compartilham, reproduzem, né, vemos isso como uma repetição entre todos os pescadores, de que, na medida que esse peixe é capturado, esses pescadores entram, né, empreendem um gesto de carinho, um gesto amoroso de acariciar e de cuidar, esperar esse peixe morrer a partir de um abraço, né? Então, eles se abraçam, tem um espaço ali que a gente pode entender como um espaço de aconchego. Então, você tem um fluxo cotidiano, uma pesca que poderia ser banal, que poderia ser trivial, que se diferencia de outros gestos, de outros momentos de pesca, portanto, por essa ritualística da morte do peixe como uma morte que se dá a partir de uma relação de afeto e de carinho entre a presa e o pescador, né? Então, esse trabalho ele é lido por diferentes chaves, né? Tem várias chaves de leitura dele, e ele pode articular questões que a gente pode pensar numa relação entre natureza e cultura. Então, você tem ali como signos da cultura a pesca, a tradição, o gesto do pescador, mas também essa relação entre sobrevivência, né, do próprio gesto de pescar, um fluxo da busca do alimento, desse domínio humano, desse território e desse signo da natureza. Então, todos os processos que a gente pode interpretar como uma adaptação. Você tem também a possibilidade de uma dualidade humano e animal, e algo como a pesca, que seria desse elemento do extremo humano, né, que é a busca pela comida, que é a busca pela alimentação, que é a busca pelo alimento, se contrapondo também por uma dimensão da humanidade. Então, não é uma pesca
que aparece no filme como um gesto da ordem do predatório, mas você tem uma restituição de humanidade na medida não só que o pescador empatiza, né, com aquele peixe, tem um momento ali de empatia, como você tem um momento de morte do peixe que se dá a partir de uma dimensão de comunhão, né? Então, é essa humanidade, não só no sentido daquilo que distinguiria esse pescador desse animal, mas também de uma humanidade restituída por uma experiência de compaixão, né, com esse momento aí final, digamos assim, de você criar uma espécie de uma dignidade, de um ritual, de algo final para esse animal, né? Então, são leituras possíveis, inclusive dentro de uma chave extremamente contemporânea, que é da própria noção do que seria específico de uma relação interespécie, né? E que a relação interespécie, o que singulariza a nossa capacidade de interação interespécie é reconhecer esses outros elementos também como sujeito. Então, você está reconhecendo o peixe como sujeito, você está reconhecendo o rio como sujeito, todos esses elementos como sujeito. Não é uma relação de domínio que está posto, mas sim uma relação de compaixão entre esses seres, por exemplo, como questões que poderiam atravessar um olhar para esse trabalho. Então, são várias possibilidades que eu acho que Jonatas nos convida a pensar quando a gente olha para esse trabalho, mas que eu fico pensando que são possibilidades, né? Eu acho que é um trabalho que, pelo menos, mexe muito comigo, assim, porque, de fato, toda a performance, né, a encenação, a presença, tanto do peixe como dos pescadores, é uma presença carregada de dramaticidade pelo próprio modo como o vídeo ele é dirigido mesmo, né? Tá tudo bem, gente? Só para a gente ficar aqui na banhada. Tudo certo? Para a gente ficar falando aqui de compaixão, eu vou continuar. Mas aqui, só voltando nesse fio, né, aí acredito que aqui eu posso falar mais como um público, mas é um vídeo que ele é muito tocante, né, porque, primeiro, tem toda uma agonia, né, você está ali esperando o que é que vai acontecer, se o peixe vai morrer, se o peixe não vai morrer, e nesse processo dessa agonia tem também o modo como cada pescador vai se entrelaçando, e acho que essa é uma boa palavra, porque, de fato, é um entrelaço, tem uma relação corpórea entre o corpo do peixe e o corpo do pescador, que vai criando uma dramaticidade que é muito interessante para a gente pensar também no modo como os trabalhos de Jonathan nos convida, como espectador, a tomar decisões mesmo a partir da nossa perspectiva, a partir do olhar, e elementos que vamos resolvendo, né, todo um processo de arbítrios morais mesmo, que o trabalho vai nos convidando a fazer na medida que a gente vai interagindo com essa cena, que é uma cena silenciosa, que não tem texto, que não tem outras explicações, outras coisas além do rito mesmo que a gente está vendo ali. E acho que esses polos, né, natureza, cultura, humano e animal, verdade e ficção, eles são sempre conceitos. Olhar para o trabalho de Jonatas na busca desses polos termina sendo a primeira coisa, aquilo que está na superfície, né, que a gente termina fazendo, mas olhando mais de perto e olhando também há mais tempo, eu acredito que são esquemas que funcionariam se não fosse Jonatas, que é um artista onde nada na imagem é simples, né? Não trabalha com nenhum esquema que sejam esquemas nem duais, nem simples, né? Tudo no trabalho de Jonatas é sobre complexidade, e acho também que tudo no trabalho de Jonatas é sobre ambiguidade. Então, a gente está falando de compaixão,
mas a gente não pode perder de vista a sensualidade. Tem um prazer na espera dessa morte, tem um prazer, tem todo um desejo, tem a forma como, né, cada pescador vai também oferecendo o seu corpo para a lente, o seu corpo para a imagem, né? Tem toda essa performance que está ali entre uma compaixão e uma celebração e uma comemoração. E acho que esse é dois, né, primeiros pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que é essa dimensão do ambíguo, que está presente em todo o trabalho. Eles nunca são exatamente aquilo que está na superfície, né? Eles nunca são apenas aquilo que está na superfície. Primeiro, como é que Jonatas é um artista que está o tempo todo, embora questionando tudo que é histórico, tudo que é tradição, tudo que são os esquemas lineares da forma como a gente produz narrativa, ele está, ao mesmo tempo, nos convidando a devolver o lugar do desejo para a arte, né? A arte como um espaço de pulsões, como um espaço desejante, como um espaço onde essa dimensão de um corpo que quer, ele se faz presente, assim. E um outro elemento que eu vejo que faz todo sentido a gente pensar, principalmente estando no museu, né, como um museu paranaense, que é um museu que tem na sua estrutura esse tripé, né, entre história, arqueologia, antropologia, e no museu que, nesse momento, vem fazendo, né, vem empreendendo já há alguns anos todo um processo de revisão das narrativas fundadoras. Eu vejo também o Peixe como um trabalho com bastante potencial para a gente pensar na etnografia como um esquema narrativo, né? Não é um vídeo etnográfico, é um trabalho de arte, então eu acho que é super importante ele ser lido como um trabalho artístico, mas é um trabalho artístico que tematiza o que a antropologia fez das imagens, né? Pelo menos do meu ponto de vista. E eu falei muito no início que são imagens banais, né, que você está ali vendo nada além do que o cotidiano dos pescadores, mas, quando vem a dimensão do rito, o vídeo entrega justamente aquilo que a etnografia quer, que é o específico, né? Então, a etnografia está nessa busca. Fizemos aqui o percurso, passamos por vários etnógrafos que fizeram filmes, né? E o percurso do museu está repleto disso, no passado e no presente, e esses vídeos eles estão buscando o específico. E é isso que Jonatas dá, né? Na chave da invenção, na chave da ficcionalização, a especificidade de um ritual de pesca remoto, né, praticado por um grupo distante, que vai mexendo, inclusive, com os nossos esquemas e com as nossas certezas quando a gente está vendo um filme, se trata de um registro documentário, se trata de um trabalho ficcional. E eu acho muito interessante isso, né, como o trabalho nessa chave da ambiguidade e do desejo, ele joga não só com a oferta da especificidade, como um atributo do próprio vídeo etnográfico, mas ele joga com outra singularidade, que situa na história. Por que os etnógrafos fizeram filme? Que é o efeito de verdade. Né? Você sai de uma tradição do relato, né, de uma tradição subjetiva e autoral do relato, para buscar, num filme documental, esse efeito de verdade do relato etnográfico. Né? Então, você tem aí um ótimo pano de fundo para a gente pensar no próprio gesto, né, no esforço etnográfico e no como o trabalho ele nos convida, primeiro, a pensar no que é que nós estamos buscando quando estamos buscando tradições, né? E a gente está falando disso no espaço da produção dessas tradições, que é o museu, né? Um dos locos
da construção da tradição que é o museu, né? Ele nos diz que quando a gente vai buscar a tradição também nos encontra, ela também performa, e isso é a presença dos pescadores, né, aderindo a uma tradição, a uma etnogênese, inclusive, que o vídeo vai produzindo, que é essa construção do outro, que é a construção do original, que é a construção do singular, que é a construção de um lugar onde você vai buscar quase a pureza e a origem das práticas, mas ele também nos entrega a possibilidade, né, e o convite de que qualquer relação com a tradição ela só pode ser produzida se ela se der no signo da dúvida, né? Se nós pudermos duvidar daquilo que nós estamos afirmando como linearidade, como narrativa, como ritualística, como especificidade, e que a relação que ela é produtiva, ela tem que se basear nesse questionamento, que é justamente o lugar onde o vídeo nos põe, quando ele deixa a gente sem saber, mas existe? Onde esses pescadores moram? São atores? O artista, de fato, encontrou essa comunidade, essa unidade, né? De fato, se faz isso. Olha que emocionante, um respeito, né? Uma relação, uma posição de respeito com essa relação vida e morte. O trabalho nos faz passar, né, nos seus 30 e poucos minutos, por todos esses, pelo menos comigo, estou falando da minha experiência de público, né, por todos esses momentos, né, de um encantamento, de todo esse efeito de verdade, afinal de contas é um vídeo, mas também numa condição de dualidade e de incerteza diante dessa relação com a imagem, né, que tem esse efeito ali documental, mas que nos deixa na dúvida se é possível existir, né, um povo num determinado lugar que tem esse modo e esse jeito de viver, né? Então, eu acho que é uma potência para a gente pensar, primeiro, no lugar, no papel ficcional das imagens, mesmo quando elas estão reivindicando esse recorte, né? Então, como que a gente lê Jonatas como um artista contemporâneo, e como que o trabalho de Jonatas como artista contemporâneo, olhando para essas tradições, nos permite fazer pergunta para os nossos etnógrafos históricos que estão presentes numa instituição, mas também qual é o papel desse trabalho, seja como um comentário, ou seja como um diálogo, quando estamos num contexto onde um conjunto de objetos que foram recolhidos com esse efeito de verdade para produzir uma nação, para produzir um agrupamento, né, se a gente for pensar numa identidade local, para produzir um senso de Estado, o que é que o trabalho diz para a gente sobre essa necessária posição, né, de dúvida diante daquilo que a história nos ofereceu como documentação, né, da vida, como documentação dos fatos, como documentação das origens, que é o enfoque de uma instituição como essa. Então, acho que, para começar, que o Jonatas tem algo mais a dizer. A gente se dá muito bem nesse bate-bola, né, de um fala, o outro responde, então seriam questões iniciais para a gente começar uma conversa, para ver como o Jonatas reage também. Bom, mais cedo você tinha me perguntado como é que eu tinha feito esse filme, por que eu fiz esse filme. Eu vinha fazendo uma série de projetos que pensavam na ideia de tradição. Eu tinha feito um projeto que chamava Museu do Homem do Nordeste, que tomava emprestado, fazia uso do título de um museu existente em Recife, onde eu moro, onde eu vivo, e criava uma espécie de museu ficcional, um segundo museu.
sem alertar o museu existente, eu comecei a criar uma série de cartazes ficcionais que se confundiam a história do próprio museu. Com isso, a ideia de ficção e não ficção ficava muito embaralhada. E assim, o público, se colocasse na internet Museu do Homem do Nordeste, ia ver imagens que confundiam tanto do acervo original quanto imagens que eu mesmo tinha criado. O que é que me interessava nisso? Eu entrava numa espécie de conversa histórica com o museu. Sem formalizar um encontro, aquilo ali me fazia entrar em conversa com outro tempo histórico e como é que esse tempo histórico ele acontece no presente. Depois eu organizei uma corrida de carroças no centro do Recife, com um projeto que chamou o Levante. Né? Os carroceiros são super parte do dia a dia, né? Eles andam de cavalo, levando, né, mercadorias, sobrevivendo com aquela questão, com toda essa, né, com a cultura dos cavalos, que é uma coisa da cultura do campo. E, ao mesmo tempo que isso faz parte de uma paisagem da cidade, isso também entra em conflito com a urbanidade dos carros. Eu propus à prefeitura fazer um filme que tinha uma cena de uma corrida de carroças. E sendo ficção, sendo arte, isso foi possível. Né? Isso foi entendido como uma ação cultural, mas para os carroceiros eu anunciei uma corrida onde um filme ia ser gravado. Então, ali, de novo, é como se reconhecesse uma espécie de força da natureza, sabe? Uma força da cultura. Porque, na hora que eu propus isso, parecia já que a corrida já existia. Então, em 2016, em 2015, eu pensando em outras possíveis situações que pudessem ser uma espécie ou de filme, ou de fotografia, ou de existência muito real, muito documental, mas que também fossem proposições performáticas, ficcionais, que eu pudesse fazer. Assim. Eu acabei sonhando com essa cena, que eu tive o sonho de um pescador abraçando um peixe. E eu não tenho muito essa coisa dos sonhos, de lembrar os sonhos, ou de sonhos premonitórios, ou de sonhos... Mas eu achei uma imagem muito curiosa, muito forte, que era essa imagem do pescador ali abraçando, e tinha uma coisa erótica no meio. Tinha toda uma coisa da força e tal. E aquele abraço, que ao mesmo tempo era um abraço de despedida, porque era uma pesca de subsistência, né? É um pescador assim, de rio, que está ali, não uma pesca industrial, não uma pesca em larga escala. É também um abraço de morte. É um abraço de... E aquilo ali era, ao mesmo tempo, para mim, era uma imagem muito perturbadora, porque ao mesmo tempo que era amorosa, bonita, era uma imagem muito violenta também. E violento num grande embaraço que a gente está vivendo hoje, mais e mais, que é como é que nós, humanos, estamos lidando com a natureza e agora, assim, fica mais e mais claro que pior e pior, e que, por mais que a gente tente intelectualmente refletir sobre os problemas, sabe, dos desmatamentos, dos problemas, sabe, do consumo dos animais como alimento, da industrialização toda envolvida nisso. Por mais que a gente compreenda intelectualmente, a gente não consegue desatar esses nós enquanto sociedade. E aquilo ali, assim, essa imagem que parecia muito quase mítica, mitológica, ela era uma coisa que tocava nessas questões. Eu não tinha essa dimensão quando eu sonhei. Eu estava pensando nessas situações que pareciam de uma pureza romântica da cultura, e que, quando manifestadas como imagem, como proposições performáticas, elas ganhavam uma força de existência real. E isso rebatia uma série de dimensões. Eu levei alguns anos para conseguir filmar esse filme do jeito que eu queria, então, financiamentos, né? Assim, eu tive o apoio do Fucultura, que é um fundo da cultura de Pernambuco, super importante para o cinema ser forte em Pernambuco. Então, assim, entre a ideia e a realização, eu tentei várias vezes o edital, que era difícil de passar, o meu currículo era outro naquele momento. Então, quando eu filmei em 16mm por conta da história do 16mm com etnografia. Os filmes que a gente vê aqui no museu foram filmados em 16mm. Eu estava encantado com o cinema de Jean Rouch,
né, que é esse francês que vem de uma tradição do cinema verdade, mas ele começa a chacoalhar essa relação com a etnografia a partir de quando ele começa a propor situações para as próprias pessoas que ele estava filmando e elas passam a atuar para a câmera. Eu estava obcecado nesse momento em como a câmera, às vezes, ela tem essa pretensão de neutralidade, ela está ali filmando uma coisa que é. Então tem uma arrogância da câmera que é um barato perceber, assim, que é tipo assim, estou passeando por aqui como se eu fosse uma mosca, como se eu não existisse. Mas, na verdade, a seleção do que olhar, para onde olhar e como contar uma história é uma edição muito forte. E a história, basicamente, ela é feita assim, a partir do que a gente conta, de que forma a gente classifica. E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo os poréns disso, né? O que é que a história decidiu contar? A história de quem, assim, os museus, a história oficial contou. E aí, para mim, o Peixe ele também era sobre isso. Eu meio que entrei nessa câmera da etnografia e fiz ela filmar esse ritual, que, na verdade, é um ritual ficcional, porque ele não existe enquanto ritual. Entretanto, eu propus para pescadores reais que eles abraçassem um peixe na primeira vez na vida deles. Então, a gente não ensaiou, a gente conversou muito sobre isso, mas, quando a câmera ia gravar, é que a gente ia fazer para valer. Então, assim, aquilo, ao mesmo tempo, é documental, porque está documentando o momento que aquele pescador, pela primeira vez, abraçou um peixe na vida dele. E, possivelmente, nas gerações familiares, que o pai era pescador, o avô era pescador. Então, assim, era muito forte ao mesmo tempo. E aquela imagem que eu imaginei ser bonita e forte e idílica, quando eu gravei, eu fiquei muito chocado com a violência daquilo. E, assim... E aí isso me bateu de um jeito também muito forte já na gravação. Eu fiquei assim, caramba, isso é sobre morte de um jeito que eu nem imaginava. E aí morte e erotismo tão junto, o amor devora, a câmera devorava a cena, o pescador devorava o peixe, e isso voltava para toda essa ideia. E aí foi muito forte, como gravação, editar isso. Eu fiquei meio assim... meio assim, eu nem tinha ideia da dimensão de como isso discutia a relação com os animais, por exemplo, toda uma discussão de sofrimento animal, de veganismo, que o Peixe, o filme, né, começou a se aproximar muito forte, que eu não tinha ideia. Então, assim, para mim foi muito... Eu sempre acho que eu faço arte porque é um jeito de me relacionar com a vida, sabe? E com as pessoas. Eu acho que os projetos... eles criam certas armadilhas para mim mesmo não fugir das contradições do que é estar vivo. Então, fazer esse filme me colocou em uma série de discussões e sentimentos que eu mesmo não tinha aprofundado. E, então, assim, existiam as intenções que eu enxergava antes e depois do filme ficar pronto, isso gerou um outro momento, que foi como é que as pessoas sentiam o filme, como é que eu mesmo senti o filme depois de fazer. E tinha gente que se apaixonava e saía emocionado, achando a coisa mais linda. E tinha gente que saía revoltado e magoado pessoalmente. Sabe, comigo, quem fez isso? Então, assim, foi muito forte. E foi muito bonito também. Porque a vida é isso também. E, assim, eu sempre quis ser artista para... Assim, eu queria muito que a arte não fosse um lugar do blasé, sabe? Eu surgi num momento, numa geração, onde tudo que a gente via no museu era uma coisa para ser aplaudida, que a gente olhava e era muito sem sentimento. E eu queria paixão mesmo. Então, assim, meu sonho como artista era fazer obras que despertassem sensações mesmo, e que as pessoas viessem. Então, assim, na primeira vez que eu exibi o filme na Bienal de São Paulo, eu fiquei apaisando uns 3 dias ali, assim, me disfarçando de não artista, para ver, né? E tinha gente que saía chorando, tinha gente que saía, meu Deus, tinha gente que saía com tesão e desejo, meu Deus, os pescadores. Tinha gente que saía revoltado com os animais. E, assim, foi muito tocante. E mexeu muito comigo. Também um senso de responsabilidade, porque, por exemplo, tinha uma mulher que saiu chorando, assim, muito.
Aí eu olhei assim, ainda eu muito apreensivo de como é que o trabalho ia ser entendido. Isso poderia soar ofensivo também. E aí a mulher disse, você é o artista? E eu disse, sim. Aí a gente se abraçou e ela disse, olha, eu fui violentada numa relação e, para mim, o filme é sobre isso. Eu sinto que aquela masculinidade atraente, a câmera vai, mostra o corpo, a força, a beleza. De repente, o abraço, eu estou envolvido, eu não consigo escapar e eu morro. Nossa, foi muito forte, porque eu não tinha feito essa leitura e fazia muito sentido também pensar o filme na chave do amor romântico, da masculinidade, dos papéis. E aí eu disse, foi uma grande queda de cavalo, no sentido assim, até bonito. Assim como eu fui entrevistado por jornalistas no exterior, assim, militantes da causa animal, por exemplo, foram conversas muito duras, porque eu não entendia que o filme era somente sobre isso, e não é, ele é amplo, né? Isso que eu acho que é forte, mas ele é ambíguo, ele não é, ele está exibindo uma coisa assim, né? A gente terceiriza a morte, né, para fazer o uso do alimento e tal. E, ao mesmo tempo, eu não quero ser puritano sobre isso, mas o filme explicita esse sofrimento que a gente não consegue resolver enquanto sociedade. Assim, a gente reconhece que é problemático, mas a gente não consegue nem relativizar. Assim, a gente relativiza, mas a gente não consegue resolver. E viver em contradição é um pouco do embaraço de estar vivo. Né? Assim, entre as coisas que a gente entende e as coisas que são possíveis socialmente, existe um espaço que a gente passa a vida tentando lidar. E aí ali o filme ele também olha para a etnografia, para a antropologia e de como esse processo de retratar, entre aspas, o outro como essa entidade que é externa a nós e que é classificável, é um processo de exotização e de devoração também. Então, para mim, o filme entrar na etnografia, um pouco se maquiar com aquela imagem e jogar para o público sem avisar e ver o público, às vezes, comprar, acreditar que aquilo era um ritual tal qual, ou o público se revoltar, ou o público duvidar, ou o público se magoar. Eu achei que aquilo ali era um tipo de confusão que me interessava bastante. Assim, aquilo ali era um tipo de interpretação estilhaçada em tantas possibilidades que eu achava muito potente. Para mim, é isso. Assim, aquilo não é um filme de etnografia, aquilo ali é um filme contemporâneo dentro das artes visuais que está se manifestando como etnografia para conversar sobre aquilo, sobre aquele jeito de contar a história, sobre aquele jeito de se relacionar sobre o passado, sobre aquele jeito de se relacionar com a ideia de tradição, de invenção, de documento, de ficção. Então, assim, dá para a gente falar sobre natureza e relações interespécies? Sim. Dá para a gente falar sobre amor e morte? Sim. Dá para a gente falar sobre documento e criação de imagem, ficção e não ficção, sobre exotização? Dá. Então, assim, para mim, o projeto ele é um pouco sobre isso tudo. E mostrar no museu, assim, como você comentava, né, Kelly, assim, que mostrar aqui no museu que está revirando o próprio acervo, né, que é bastante etnográfico, é muito especial também, porque é um filme que, de algum jeito, olha para essas questões e que, mirando num lugar, eu tropecei em várias outras e que eu acho que isso foi a história mais legal desse jogo ambíguo todo que ele propõe. Tem uma coisa bem interessante que você falou, né, entre várias coisas que dá para a gente falar, que eu acho que são dos imponderáveis, assim, que o teu trabalho sempre traz. Tu nunca está esperando, mas os trabalhos sempre terminam chegando nesse lugar. Você trouxe o Museu do Homem do Nordeste, né, os cartazes e todo o conjunto que envolve o museu, mas que é um tema que eu acho super interessante no teu trabalho, que é também
a impossibilidade de um consenso e de um pacto social. Porque se, por um lado, o trabalho vai trazer todas essas possibilidades que você diz, a primeira vez que os pescadores estão se relacionando com o peixe desse modo, ou que, ao revisar as tradições, você termina se deparando com um debate ecológico, de natureza, que não era necessariamente o ensejo, né, do trabalho. Por outro, ele vai abrindo para outras camadas de debate, que é sobre a impossibilidade de, a partir do teu trabalho, a gente formular um consenso em torno de grandes temas, digamos assim, que são sociais, né? Quando você traz essa dimensão de que, de fato, a confusão como um método, e que, embora você esteja trabalhando com imagens muito fortes e com narrativas que parecem oferecer uma alternativa para determinados problemas. Então, quando você faz cartazes para o Museu do Homem do Nordeste, você está querendo oferecer uma narrativa para o tema da própria masculinidade, de como o museu aborda a masculinidade. Essa alternativa ela cria outros desencadeamentos que falam sobre como é difícil produzir novos pactos sociais e novos consensos em torno dessas tradições e desses grandes temas. Assim, eu acho que isso é muito interessante nesse trabalho, né? Como ele vai, ele está buscando, ele está mirando na comunhão, né? Ele está mirando na empatia, mas ele leva a gente para desnudar um conjunto de outros problemas que se dá nessa relação entre diferentes sujeitos e sujeitos de diferentes naturezas, que está presente nisso, né? E é sempre muito bom ver no trabalho essa dimensão, não só da confusão, como da contradição como método, e também dessa impossibilidade de solucionar determinadas questões, que às vezes a gente está produzindo buscando ser reparador, buscando criar novas narrativas, e a gente produz novos problemas e novas questões, porque isso é da atualização de estar em sociedade. E outra coisa que eu acho interessante, que é outra chave que fica mais forte, né, te escutando falar, é que quando você traz esse contraponto, né, e eu acho que o tema da masculinidade também recorta assim a trajetória, tem vários trabalhos que vão pensar sobre isso, mas também eu fiquei pensando como o trabalho desafia a gente numa dimensão do tradicional, do comunitário, do original, como um lugar de uma certa pureza, né? Porque quando você tem a pesca tradicional, o pescador tradicional, essa figura tradicional como um signo de pureza, você tem a violência, você tem a masculinidade, você tem o jogo de dominação e de poder entre essas espécies, como também algo que nos faz suspeitar, né, de que a tradição seja, digamos assim, a solução para alguma questão, né? Ou pelo menos deixar mais complexo e deixar mais problemático. Sim. Essa dimensão. Eu acho que faz todo sentido, assim, quando a gente olha para isso que parece puro. Uma das pessoas que conversou comigo meio se sentindo meio traída pelo projeto foi meio isso. Poxa, quer dizer que quando eu acreditei que existia uma comunidade que assim pedia licença para dominar, assim, era uma pesca de subsistência para se alimentar. Quando eu acreditei nisso, então é mentira? E não só. Quando, na situação mais ideal, que era essa licença, é sobre matar. Então, assim, isso que já é um ideal, tanto isso também ele não é suficiente, ele é problemático. Isso eu acho como reflexão muito potente para a gente avançar, mesmo que seja lidando com essa crueza. Eu acho que os projetos também me fazem confrontar com meus próprios romantismos, eu acho. Na hora que eu imagino essa situação que no meu sonho aconteceu de um jeito e vou lá e filmo, na hora que eu chego eu estou negociando com pescadores, que é outro jeito, outra linguagem, tem o próprio constrangimento meu de formular aquele pedido.
Isso é um negócio que também acho muito transformador, porque me coloca em negociação da minha própria idealização, e nesse processo de fazer uma coisa acontecer, também é uma negociação do que é possível, do que não é, de que forma. Assim, então a ideia de dirigir ela é muito relativa, né? Eu gosto de pensar que são proposições performáticas, sem esse nome. Assim, ali com os pescadores, eles disseram assim, a proposição era muito simples, eu imaginei essa cena de um pescador abraçando um peixe e queria a ajuda de vocês para contar. Quem estaria disposto, né? Assim, era uma colônia de pescadores entre Alagoas e Sergipe. Eu sou de Alagoas, né? Assim, de Maceió, então foi o primeiro projeto que eu fiz ali no meu estado natal. Então, assim, eu via que aqueles que engatavam assim, é tipo uma novela. Aí eu digo, é mais ou menos. É mais ou menos, mas assim, a cena é muito simples. Vocês vão fazer o que vocês fazem: esperar, pescar, tentar desembaraçar uma rede. E a gente vai ali observando até que, em um certo momento, quando o peixe vem, vocês abraçam o peixe. E, nesse momento, a concentração é acalmar o peixe desse sofrimento. Então, assim, essa era a indicação, que era muito abstrata, porque eu queria que trouxesse realidade. E o bonito foram 10 pescadores, né? Ver junto um loop da mesma história, é bonito ver como cada um interpretou esse pedido. Então, assim, você vê os pescadores que performam mais, que são mais, sabe, que tem uma consciência até de onde está a câmera, tem um deles que vira um pouco, tem outros que abraçam como um bebê, tem outros que abraçam como, sabe, um amante, sabe? Muito, o repertório do abraço também vai de cada um. E isso é lindo, assim, foi um negócio que eu fui entender montando o filme. Eu disse, nossa, olha, que barato. Não se repete direito, assim. Tem uns que estão mais nervosos. E aí eu também entendi que quanto mais eu falava em cena, porque a gente, assim, eu podia falar durante, lembrar de não olhar para a câmera e tal. Quanto mais eu falava, mais desconcentrava. E quanto menos eu falava, mais fluido o negócio ficava. Então eu entendi que, do jeito que eu gosto, assim, quanto menos eu dirijo, melhor fica. Mais real, mais inteiro eles estão, mais... Então, foi um projeto que me deu muita lição, né, assim, sobre isso. Eu fiz muitos projetos com proposições, colaborações, entre filmes, instalações, né? O trabalho com fotografia ele tem muito disso, né? Para mim, eu acho que meu fazer assim, ele é muito sobre contar a história e sobre pegar um aspecto do passado, da nossa sensação de passado, e jogar no presente para ajudar a gente a se comportar diante de um futuro que deixa a gente muito aflito, e muito nervoso, e muito ansioso. Então, assim, esse presente que é vivido com gosto de passado, e que ele é um negócio que eu acho que tem a ver com eu estar tentando também, no presente, tentar resolver meus próprios embaraços com o passado, e coisas que me desconcertam, coisas que que me incomodam, e que eu acho que a arte ela vira um pouco essa antena para entender o quanto isso é uma viagem individual e o quanto isso é uma viagem coletiva. Eu gosto de pensar a arte como um jogo também com o público. E acho que esse trabalho, esse filme aí foi uma lição disso. É um negócio que surgiu desse jeito que eu contei, mas quando ele vai para o público já vem uma onda de outro jeito para mim. Então, é um jogo no sentido de que o público que decide se aquilo ali é um documento. E é um barato, porque na época, na primeira exposição, eu tive cuidado de não ser tão claro sobre isso ser um pedido aos pescadores. Então, tem vários artigos que surgiram dizendo que era um documentário, que documentava um ritual existente. Então, assim, a ideia de que tudo que a gente vê é aprender a duvidar é também parte de um aprender a ler. Eu fiz um outro projeto em 2010 que se chamava Educação para Adultos, sobre, né, que se inspirava nos cartazes né, inspirados no método Paulo Freire. E, para mim, ele tem muito disso ali. Ele tem uma série de pimentas, né, conceituais que um pouco parece que estão provocando, do tipo assim, olha, aprender a ler, sobretudo aprender a duvidar do que a gente vê, do que a gente lê, do que a gente, sabe, toma como verdade. E acho que isso, hoje em dia, mais do que nunca, a gente está num momento de entender, no mundo de fake news e de tantas manipulações, eu acho que aprender a ler é desenvolver espírito crítico, assim. Então, exercitar, afinar próprios critérios coletivamente, individualmente, é um negócio que eu acho que é um exercício
que a arte me passou a entender que era um lugar de trazer isso, sabe, de exercitar isso. E nessas proposições, eu acho que fica muito também a potência do encontro, né? É evidente assim a diferença de perspectivas de vida minhas em relação a pescadores ou aos carroceiros, por exemplo. Mas, para mim, isso sempre me embaraçou demais, que a gente vive numa sociedade que, assim, o abismo social ele é um negócio que está dado e que a gente não consegue suavizar. Como assim, entendeu? Então, assim, para mim, esses projetos, de algum jeito, eles me colocam num encontro que seria impossível se não fosse desse jeito. Me colocam em negociação e numa série de coisas que podem ser muito delicadas, assim, num terreno ético estético, sabe? Que são colaborações complexas, mas que eu acho que são super ricas porque me colocam para aprender e escutar e atentar e melhorar e, sabe, aprimorar cada projeto, que é um negócio que é um aprendizado que não acontece em um só. Somente agora, olhando em retrospecto nos meus filmes e projetos, é um negócio que eu vejo que me dá a chance de aprender também com esse vai e vem das feituras e processos, mas também com o público, sabe? Como é que o filme e as instalações e as fotografias, eles finalizam, vão para o público, que me devolvem com questões e que me alimentam para os próximos passos. Como é que a gente está de tempo? Então, acho que só para trazer mais um elemento, né, aqui para a conversa, porque você está falando que os trabalhos te põem nessa posição de negociação, né, são negociações em vários termos, mas, sobretudo, negociação por imagem e por narrativa, e nessa dimensão de que o público decide se é um documento, eu acho interessante também como existe uma sobrevivência dessa negociação extra-trabalho. Quando a gente vai ler e olhar o que foi escrito, o que foi pensado sobre o peixe ou sobre outras obras, né? Às vezes eu participo de bancas de mestrado, de pesquisas e tudo isso em torno do trabalho, e é muito interessante também que essa decisão ela encontra outros lugares, né? Não é só o lugar do público visitando o trabalho, mas também do que se diz sobre o trabalho. Ele tem uma conveniência, ele circula em diferentes âmbitos, onde as pessoas também vão negociando o que convém que ele seja. Então, você vai ver pesquisas etnográficas que se sentem muito confortável que ele seja um trabalho documental, que o artista foi lá e investigou essa comunidade de pescadores que existe, que abraça o peixe e que se confraterniza. Você vai ter, no âmbito da arte, todas as discussões éticas, se é pertinente ou se não é, se essa negociação é justa, se ela não é justa, e buscando também resolver esse nó do ficcional e do não ficcional. Então, tem todo um mundo onde o trabalho existe e onde essas negociações de sentido elas vão ocorrer, que não é só na exibição, não é só o que acontece, não é só do que a gente vê aqui, mas como a biografia do trabalho. Eu acho que isso é muito interessante. Quando a gente está falando de produzir arquivo, de produzir crítica, né, da possibilidade, se há ou se não há crítica, como ele também se presta e ele vai sendo atualizado de acordo com a conveniência da imagem, né? Tem um contexto onde convém que essa imagem seja etnográfica, documentária e de pesquisa. Tem um contexto que convém que ela seja arte engajada. Tem um contexto que convém que ela seja ficcional, irônica e que esteja produzindo, né, toda essa dimensão crítica que o teu trabalho produz. E, não sei, é muito instigante para mim
pensar nisso a partir das imagens, né, do que são, da atualidade, do que a gente pode ainda pensar hoje, num contexto tão rodeado, né, de imagens e tão rodeado o tempo inteiro de produção de cotidiano, de produção de narrativa e tal, que ainda é possível termos imagens polissêmicas, pelo menos de muitos sentidos, ou que nos põem numa posição, de fato, de dúvida, né? Já que tudo é sobre o igual, tudo é sobre verossimilhança, tudo é sobre o tempo inteiro uma profusão que a gente vive no cotidiano, embora com todas as questões de fake news, de tudo isso o tempo todo, é sobre produzir fato, temos cada vez mais imagens, digamos assim, documentais, jornalísticas do que artísticas, e entender que, para além do que te interessa, o trabalho ele se resolve nesses diferentes campos e ele presta a diferentes narrativas. E é difícil até contar a história dele só por um viés, porque a das artes vai falar uma coisa, uma pesquisa em antropologia vai falar outra, e, às vezes, mesmo no próprio campo da arte, convém que ele seja isso ou aquilo, a depender das circunstâncias. É muito bom ver um trabalho com esse potencial de nos confundir sobre o que pode ser uma imagem no presente, a fazer com que a gente ainda possa duvidar, se perguntar, sim, ou acreditar nas imagens, digamos assim. Sim, eu até lembro, assim, a conversa é peixe, pessoa e pescador, né? As pessoas me perguntam muito o que os pescadores sentiram, acham, entenderam da obra. Isso, peixe e tal. E é isso, assim, foi um peixe por cena, o peixe virava parte da subsistência dos pescadores, entre vender como parte do ganha-pão deles ou comer. Então, isso é uma das perguntas que me fazem. Isso era um cuidado também para não ser uma cena hiper ensaiada também, e também para ter o mínimo de animais envolvidos possível, mas o filme era sobre isso. E, assim, eu voltei anos depois e exibi por inteiro o filme e, assim, tentei puxar essa conversa, mas as respostas eram muito breves, assim, não, como se aquilo fizesse, quase como se não fizesse sentido pensar que aquilo é muito diferente do que é visto, do que é vivido por eles. Ao mesmo tempo que eu me senti também muito responsável por esse abraço, vendo, parecia uma experiência de corpo muito forte também. Mas eu acho que também tem muito da minha própria falta de intimidade de tocar um animal que está vivo, pulsando, que vai tentar escapar da mão, que para eles é dia a dia, né? Então, assim, eu não tive nenhuma resposta reveladora, surpreendente, e também não quis também constrangê-los a aprofundar emocionalmente até eu me satisfazer do que era aquela resposta. As respostas eram muito, muito breves, assim, de que, tudo bem, legal. Mas foi um barato ver os filhos dos pescadores vendo aquilo. Assim, a cara das crianças era muito fascinante, assim, né? Todo mundo, os meninos vidrados com a cena. De ver o pai, né? Porque alguns... Eu voltei lá para mostrar o filme alguns anos depois. Então, algumas crianças meio cresceram um pouquinho. Foi muito interessante isso. Ou não estavam nem sabendo que o pai gravou aquilo. Então, foi muito legal ver aquele registro familiar em famílias onde a pesca é uma tradição. E num povoado pequeno, né? Assim, como Cururipe e Piaçabuçu. Será que a gente abre para perguntas? Acho que a gente pode abrir para perguntas, então, até para a gente poder continuar esse papo, essa conversa, que está super gostoso, inclusive. Antes de passar a palavra para o público, eu vou ser um pouquinho egoísta e fazer 2 comentários aqui que eu puxei do papo de vocês, mas é bem rapidinho, eu prometo. O primeiro que eu estava refletindo é que eu achei muito bonito quando você falou, Gleice, que o tempo da pesca é um tempo da espera, né, essencialmente. E conforme a conversa foi acontecendo, deu para ver que o tempo desse filme também foi um tempo da espera para o Jonatas, né, para conseguir filmar, conseguir o financiamento, conseguir se relacionar com as pessoas, enfim. Eu achei muito interessante como essas 2 experiências se conectam, a da pesca e a do filme em si.
E o segundo comentário, antes de eu passar aqui a palavra, é que, bom, toda a temática desse programa público é a questão do corpo, né? E quando a gente fala em corpo, a primeira coisa que vem na cabeça, mais instintivamente quase, né? Ou a gente foi educado a pensar dessa forma, é o corpo humano, enfim, né? E eu acho que nesse trabalho do Jonatas, a questão do corpo, e mais do que o corpo pela materialidade, mas o corpo como sujeito, que você trouxe, né, depois também, Kelly, como essa questão está presente, tanto num nível mais imediato, né, os corpos dos pescadores que estão lá e tal, você até falou que as pessoas, né, Jonatas, que elas saíam do filme pensando, nossa, esses pescadores, tal, saíam cheias de desejo, enfim. Tem essa dimensão que, apesar dela ser mais imediata, ela não é óbvia ou livre de contradições, né? Mas tem também o que a Gleice Kelly trouxe, de reconhecer o peixe e o rio como sujeitos. Eu achei muito legal, e acho que posso falar por outras pessoas da equipe também, quando a gente recebeu a ficha técnica do seu filme e tinha os nomes dos peixes na ficha. Né? Tinha as espécies, né? Claro, não o nome João Maria, mas as espécies. Então, tinha, claro, o nome de todas as pessoas, da equipe e tal, e tem uma seção peixes e as espécies dos peixes. Então, enfim, isso já é incrível por si só. E acho que toda essa questão, né, de como a corporalidade está presente nesse filme, desde o que esse filme retrata, né? Então, o corpo do pescador, o corpo dos peixes, o corpo do rio, se a gente puder pensar assim, né? E de todas as técnicas que são empregadas, e também o corpo que assiste esse filme e sente e reage e traz todos esses relatos, né, que você trouxe aqui para a gente. Pronto, parei de falar, agora a gente pode abrir para o público. Mas, enfim, muito obrigada por essa conversa. Vamos continuar agora com o pessoal que está aqui. Mas posso falar assim? Tá. Boa tarde. Obrigada, Gleice e Jonatas, pela partilha. A minha pergunta, ela vem de uma inquietação assim do primeiro contato que eu tive com o vídeo, com o filme na Bienal de São Paulo, e que ela persistiu assim. É uma pergunta que parte um pouco da experiência que eu tive com o filme, porque eu acho que num primeiro momento essa dúvida, né, sobre a veracidade, digamos assim, ela ficou muito presente. E hoje na conversa, né, vocês trouxeram esse repertório de cinema etnográfico. Eu também me lembrei do filme do Flaherty, quando ele vai filmar o Nanuq, para pensar, enfim, essa comunidade ali das tundras canadenses e tentar resgatar uma tradição que já não era mais praticada. E eu lembro de assistir esse filme e ficar muito embasbacada, assim, e quase desejar que aquilo fosse verdade, né? Mesmo sabendo que o filme era uma série de ficções para a câmera, né? Então, esse desejo da verdade, acho que eu senti isso muito no teu filme também, esse desejo daquilo ser verdade. E fiquei pensando sobre esse aspecto da dúvida para um público brasileiro. E aí a minha pergunta é, como que o seu filme, se você trouxe, né, alguns relatos da Bienal de São Paulo, mas se você teve alguma experiência de exibir ele fora do Brasil, e como ele foi recebido, se você tem algumas histórias para contar dessa recepção, de um olhar, de uma perspectiva estrangeira sobre o filme. Porque, na época, me deu a sensação de que um olhar estrangeiro, essa dúvida ela não seria tão grande, ela quase poderia pensar como uma certeza mesmo. Então, queria saber como foi isso, se foi, né? Bem, eu venho exibindo esse filme, né, no exterior. Acho que é talvez meu trabalho mais mostrado, eu arriscaria dizer, assim, o que mais circulou.
Toda a minha produção, frequentemente, a minha produção ela parte do local, né, da ideia do regional, para falar de questões das relações humanas, que são muito universais. Mas eu acho que nesse processo, eu também estou falando sobre como a gente tende a exoticizar a ideia de local, tá entendendo? Romantizar a ideia de local. Então, quase quando isso fica explícito um pouquinho mais no exterior, mas aqui também no Brasil, quando você fala Museu do Homem do Nordeste, e eu estou fazendo exposições fora do Nordeste, parece que o assunto é esse Nordeste que se reporta, um Nordeste da literatura, sabe, do cinema, sabe, e todo um estereótipo do Nordeste também, que o meu trabalho ele toca e às vezes ele até revive, reencena, até também como uma forma da gente complexificar isso e reentender isso. Lá fora também, assim, somos exotizados por seres latino-americanos, sul-americanos, brasileiros. E isso também isso também atravessa a leitura do meu trabalho. Entretanto, essa dúvida que você fala, a verdade, a ficção, não é, ela passou muito a ser uma tônica da forma que que o filme é mostrado. O filme passou a ser lido assim, muito nessa chave, assim, por ser, ao mesmo tempo, documento, por ser esse registro desse primeiro abraço desses pescadores, e por ser um ritual inventado que passa a existir muito pelo filme. Eu até ficava pensando que a repetição, o filme acontece em loop ali. E o que faz um ritual existir é ele persistir sendo executado no tempo, né? Então, assim, o filme ser exibido ao longo desses anos, aqui e ali, sempre, é uma maneira, na imagem, dele existir. Então, assim, no exterior, eu acho que a gente tem uma camada do assunto exotização latino-americana brasileira. As pessoas veem essas imagens como amazônicas. Isso era intencional, eu não queria colocar isso como um filme da praia. Eu escolhi o Rio porque eu queria trabalhar com essa localização imprecisa, justamente para, no exterior, eu achava que poderia ser interessante a ideia de você, ok, entrava na sala, estamos na Amazônia. Aí a pessoa baixa a guarda de julgamento e, quando ela vê, ela se envolveu com o que o filme está colocando, que é um envolvimento que trata de uma série de questões subjetivas que o repertório de cada uma das pessoas é o que vai pegar. Tem gente que pega pelo erotismo, tem gente que pega pela natureza, tem gente que pega pelo sofrimento animal, tem gente que pega pela relação, tem gente que pega pela antropologia, pela relação com a história. Eu acho que esse é um dos filmes onde eu consegui um equilíbrio de ambiguidade, já que é um negócio que, como o Gleice falou, assim, eu busco em vários dos meus trabalhos assim, um trabalho que está falando sobre uma coisa para apontar em outra. Um projeto que está enquadrando uma coisa, na verdade, está interessado em outra. Isso são estratégias minhas que eu tenho muito sabor, porque eu estou testando o público, o quanto o público está atento, o quanto o público conversa comigo nessa intenção. Então, assim, a experiência da Bienal de São Paulo foi mais forte porque eu fiquei lá. E eu acho que foi a primeira vez onde eu entendi a gama de sentimentos que o projeto envolvia. E porque eu estava mais aflito, porque eu sabia que o filme era muito forte, assim, emocionalmente, ele podia ser entendido como ofensivo também. Eu estava muito aflito que pegasse por aí. Então, eu participei mais desse primeiro momento, por isso que eu tendo a trazer mais histórias aí. Assim, no exterior, eu achei que essa exotização ela poderia ser mais problemática. Mas, no fim, eu acho que o filme consegue chegar nisso que interessa. O conflito de natureza ele pode se manifestar em imagens muito locais, mas que a gente está falando sobre uma coisa que é mega global. Entendeu? E isso já é uma discussão que é muito interessante. E a forma de fazer desse filme, ele não tá resolvendo, ele não está trazendo uma conclusão. Ele, na verdade, está expondo uma coisa a partir de uma invenção ou de um sonho. Tem esse aspecto onírico, mitológico, né? Enfim, uma resposta não resposta, né? Bem a minha cara, assim. Mas uma coisa que me faz pensar, né, a partir dessa questão e do trabalho, desses contextos onde o trabalho pode ser exibido, é que, de fato,
primeiro, quando a gente fala do contexto do Brasil, nós somos uma sociedade absolutamente mediada pela ficção, né? A gente formula nossos enquadramentos morais, nossos valores pela novela, por exemplo. É uma instituição super importante na forma como a gente, de mediação cultural mesmo, para a sociedade brasileira, por exemplo. Então, eu fico pensando que, como um trabalho artístico, de fato, o compromisso que ele tem é com a produção de uma ficcionalização e de um olhar a partir de determinado objeto, aí, como é o tema do trabalho. Eu acho que Jonatas ele não tem um compromisso com essa produção, digamos assim, de verdade, com essa produção documental, que o trabalho dele é artístico. E aí, quando ele chega na esfera pública, é que ele vai sendo negociado a partir de diferentes perspectivas. Qual é o problema da etnografia nesse lugar? É que a etnografia, historicamente, não se admitiu como olhar. Porque ele é um trabalho artístico, é um olhar e pronto. O debate que ele traz de importante para a gente pensar, seja para a história, seja para a etnografia, para as ciências interpretativas, que, ao contrário da arte, estão comprometidas com uma produção, né, aí de uma verdade a partir de determinada perspectiva, é que nem sempre elas se assumem como perspectiva, elas se assumem como essa produção do fato, como a produção do universal, como a produção da resposta sobre determinado objeto. Eu acho que é aí onde o trabalho é interessante para a gente olhar para essas outras áreas, quando a gente está nessa interlocução entre de como que os museus históricos, antropológicos, né, e é um tema que eu acho muito interessante, a partir do diálogo, inclusive, com outros museus que eu tenho, de como que esses museus convocam a arte contemporânea para uma conversa. Porque o compromisso da arte, embora, por mais que ela esteja engajada com a produção de representação, por mais que ela esteja engajada com a produção de novas narrativas, o lugar da arte a priori, o lugar do olhar. O problema é quando as outras áreas não admitem que elas também estão produzindo recorte, olhares e interpretações, e aí a gente tem toda essa gama, todo esse acervo de imagens que se propuseram a dizer que as coisas são, né? A demarcar o lugar das coisas do outro, das identidades, das práticas, dos saberes e, inclusive, dessas categorias que a gente está negociando aqui, do que é natural, do que não é natural, de quais elementos da vida podem, inclusive, ser negociados como sujeitos, né? Muito obrigada, super gostosas as falas, muito obrigada. Eu vi o filme e fiquei muito noiada com o filme, assim. Eu falei, putz, a gente sabe de tanta coisa, de tantas formas de negociação xamânica para caça, de pedir licença para tirar remédio, eu nunca tinha visto nada assim, então, para mim, ficou muito evidente que era ficcional. Mas hoje, na hora do almoço, conversando com a minha amiga, ela vai e me mostra a ficha técnica no Rio São Francisco, aquilo feito ali no Rio São Francisco. Eu falo, putz, que interessante, vocês falando de narrativa etnográfica, eu sou antropóloga, de narrativa, e se ela é ficcional, se ela é realidade, e me parece que pouco importa, na verdade, se ela é ficcional ou não, porque acho que tem uma coisa bacana, quando eu me toco, que é no Rio São Francisco, que eu vejo na ficha técnica, que é uma etnografia silente, que essa relação entre esses dois corpos, que seria até interessante a gente saber como é que os pescadores veem esse peixe, né? Eles veem como sujeito, é a gente que está vendo como sujeito e dizendo que eles são sujeitos, enfim. Mas essa relação entre os dois corpos, que não é uma relação entre dois, mas entre três, né? Porque tem o rio, ela se dá sobre a água, né? E essa água que é transformada, esse é o Rio São Francisco,
extremamente a partir da intervenção humana. Então, um rio que tem seu curso modificado, esse tal sujeito tornado objeto, insistentemente tornado objeto, e que os dois, tanto peixes quanto humanos, aí, estão nas pontas dessa, né, são diretamente atingidos por ela. Né? Então, se ela é ficcional ou não, eu não sei, mas que ela traz essa etnografia excelente, dessa relação extremamente impactada por tudo isso, me parece que sim, é um filme muito bacana, gostei bastante. Eu também acho que pouco importa, mas é igual aquele mesmo, você não pode dizer isso, aí a gente faz um negócio de ficção. Não, muito legal assim, te ouvir como da antropologia, assim, né, da antropóloga, comentando isso. E é muita pergunta. Eu comecei a entender que era assim, muitas confrontado pelas perguntas que chegavam a mim, eu entendia que a pergunta era o que é que você espera da arte, entendeu? Na hora que a pessoa dizia como assim não é verdade, eu disse por que não ser verdade? Assim, é muito de onde se fala, né? Se é antropologia e a gente tem um jeito de olhar, uma cartilha, uma maneira, uma expectativa. Se é arte, também tem, porque tem momentos assim, com o público a gente também lida essa pergunta que às vezes é meio chata para o artista, que é tipo assim, mas por que isso que você está fazendo é arte? Porque às vezes, para mim, eu não sei responder, entendeu? Aí também é um negócio que dá uma pane no sistema, que eu acho barato, no fim das contas. Mas eu fico com a pergunta, sabe? E fico me perguntando assim, a arte, a função é emocionar, para mim, né? Não sei, assim, será que é emocionar? É confundir? É entrar em contato? É fazer, sabe, a gente olhar para essas instâncias assim do conhecimento que tentam dar conta da vida, da existência social, ou é só a beleza, né? Que também é outro jeito da arte, outra expectativa com a arte. Enfim, não existe uma resposta só, né? Mas eu acho barato esse curto-circuito que a arte pode proporcionar. Boa tarde. Então, primeiro, parabéns pelas ideias. O meu nome é Woody, eu sou professor de geografia aqui na UFPR. Eu passei várias vezes por experiências mais antropológicas, pesquisando e vivendo em comunidades, principalmente no Caribe. Então, eu acho isso muito interessante, na verdade, as suas reflexões que você faz. Uma questão que, na verdade, me chamou muito a atenção na sua apresentação é a questão da violência, né, que aparecia várias vezes. A violência parece, ela tem um pouco a ver com este distanciamento, não distanciamento, respeitando, não respeitando, etc., que aparece também neste ato, na verdade, de pescadores utilizam os peixes simplesmente como um recurso, como um objeto. A minha pergunta agora depois dessa experiência, na verdade, deste filme, você já refletiu um pouco também falando dessa mulher que falou para você que o filme tinha cenas explícitas de violentação, que provavelmente você não tinha entendido assim antes, se a gente não poderia, na verdade, levar isso também através de outras filmagens um pouco mais a um debate, digamos, mais político, sobre essa questão da violência, porque vivendo em comunidades exóticas, a gente percebe como a própria ideia que a gente tem, o que é violência, o que não é violência, o que é respeito, o que não é respeito, isso abala muitas vezes neste processo. E acho que até a gente não tem muitas palavras para isso, mas eventualmente o meio fílmico é mais adequado para discutir, entre aspas, sobre isso. Muito interessante, hein? Porque, assim, para mim, o terreno ético e junto do estético, né, ele tem sido um vórtex, assim, uma espécie de aspiral que vai levando a um delírio, porque ele é muito
assim, tem sido uma discussão cada vez maior e mais presente. Assim. É ético propor isso? Não é ético propor isso? É possível? Se eu não venho daquele lugar, eu posso propor? Eu não posso. Como é que se dá esse acordo? Se é ficção, isso é permitido por ser ficção ou não? Espera aí, ainda é mais grave ainda, porque eu estou entrando numa comunidade e propondo. Tudo isso é ultra delicado. Assim. E outra, mostrar uma cena que pode ser violenta para algumas pessoas, é um conteúdo sensível, eu posso fazer isso? Mas, ao mesmo tempo, o filme revela uma violência que a gente se acostumou a não ver também. E, por isso, a gente não pensa sobre muita coisa. A arte não é reflexão também? Sobre masculinidade, papéis de gênero, erotismo, sabe? Mil questionamentos sobre se eu não usaria a palavra violento, mas assim, questões aí também existem várias, sabe? Se retratar de certa forma é possível, se não é, se é ético, se não é, sabe? Tudo isso fez e faz parte, a cada projeto, muito do meu pensamento, assim, e muito dos debates, assim, eles acontecem pensando e se debruçando sobre isso. Eu acho que colaborações, projetos onde ambiguidade e contradições são o coração, o eixo, eles envolvem uma certa parcela de risco, sabe? Risco conceitual, risco, sabe, emocional. Isso não pode, com isso, assim, topar, correr esse risco não pode significar ser irresponsável. Não, são duas coisas bem diferentes. A gente pode topar o risco, mas o pensamento, ele tem que ser, a cada experiência, ela tem que ser cumulativa para a gente ser responsável até o extremo dentro daquilo que a gente está propondo naquele momento, aquele entendimento. Sempre haverá surpresas, mas eu acho que é super delicado sempre. Assim, depois desse filme, eu fiz vários outros projetos, e eu fiz um filme com uma população de rua do Recife. Foi super difícil, porque era muito arriscado ser antiético na maneira de retratar, na maneira de fazer proposições. Foi muito difícil como processo para mim. Mas eu, naquele momento, né, eu estava achando que o Brasil estava, durante a pandemia, com tanta gente nas ruas, assim, e eu recebi um convite que eu podia fazer um filme sobre qualquer coisa. Eu não achava que existia outra coisa tão urgente sobre falar sobre isso. Mas era um risco enorme. Inclusive de não retratar de uma maneira inclusiva, de não ter escuta o suficiente para acolher a proposição das próprias pessoas, das minhas proposições, por a gente estar em lugares sociais tão diferentes, assim, elas serem, sabe, elas não têm espaço para a pessoa receber criticamente as minhas proposições e dizer não quero. Então foi super delicado fazer. Mas a alternativa era não fazer, e fazer um filme sobre o mar e a plenitude do mar. Um filme que, para mim, para o tipo de coisa que me move, são as relações humanas, as contradições, as dificuldades, é um risco que eu achava que era importante eu, como artista, correr. Mas isso porque pulsa no meu coração, assim, entendeu? Eu acho que é uma coisa que cada artista pulsa numa coisa. Tem gente que vai pulsar por outras questões, que são mais plásticas, mais formais. Isso, para mim, me magnetiza. Eu acho que são desafios que me botam para crescer, que respondem a essa coisa que eu via na infância, que era essa contradição social, que é um negócio que a gente vai crescendo e não vai dando conta. Então, assim, isso eu acho que ainda me movo por essa semente. Mas corre-se o risco de você produzir imagens que podem ser gatilhos violentos. Mas tem encontros belíssimos no meio disso. Esse filme, assim, o processo foi muito intenso, mas ele é um filme super emocionante, que eu fiz em 2022, chama Olho da Rua. E é um filme que, naquele momento, eu entendi que a primeira exibição tinha que ser com os participantes. Então, foi muito legal ver, por exemplo, era uma compreensão que eu não tinha do Peixe. O Peixe eu levei 2 anos para voltar, porque eu fui engolido pelas exibições, mas, assim, eu não posso ser vítima, foi uma decisão. Nesse filme eu entendi. A primeira exibição é com eles, a escuta tem que ser com eles,
eu tenho que entender como é que aquilo é. O título, O Olho da Rua, eu achei que era um título contundente, como a questão, como, né, merecia. Mas era um título que eu acho que eu tinha que consultá-los, se eles estavam confortáveis. Se as falas estavam... Assim, foi um aprendizado também. Então, assim, eu achei que foi um filme importante ser feito assim. Mas, com tudo isso, assim, você começa a entender coisas que eu não enxergava em projetos anteriores. Aqui eu estava com uma liberdade propositiva, ficcional, muito mais aberta naquele 2016 do que eu teria agora, eu acho. Né? Eu acho que assim, a gente passou a problematizar essas questões das colaborações muito intensamente, os museus, os movimentos sociais, as discussões artísticas. E são discussões importantíssimas, na verdade, mas que impactam, mas um impacto que, com o tempo, a gente tem que saber, não é parar de fazer, mas é fazer melhor, fazer mais consciente, fazer, sabe, incorporando os aprendizados. E acho que toda essa questão de conter elementos da violência para pensar sobre a própria violência, claro que com limites, assim, eu acho que, nesse caso, eu acolhi assim, o relato da mulher que veio chorando, falando de como aquilo abalava ela, né, da violência, né, doméstica que ela tinha sofrido. Aquilo ali foi um negócio que eu disse, caramba, que forte um filme que não é diretamente sobre isso, tocar nisso. E eu achei também uma mágica de fazer um filme que consegue ser sobre uma simbologia o suficiente, onde essa leitura ela é possível. Então, assim, para mim foi um grande aprendizado, eu acho. Eu estou pedindo aqui licença ética ou artística para falar de um trabalho de Jonatas que eu acho muito interessante para pensar essa dimensão que eu acho que eu tinha falado no início, de como o trabalho de Jonatas nos põe diante, às vezes, da sensação de que não tem novos pactos possíveis. E que é muito interessante, né? Você partir, acho que é uma etnografia que vai expondo a sua própria falência, digamos assim, inclusive como boa intenção. Acho que primeiro vale situar que Recife é um lugar muito violento, né? E eu não estou falando só de violência social, mas as relações, os tratos, o tom, é uma cultura que tem a violência como um locus ali mesmo de sociabilidade. E tem um escritor que se chama Raimundo Carreiro, que ele tem um livro que eu acho que só o título é uma lição muito interessante para pensar nisso, que se chama O Amor Não Tem Bons Sentimentos. Que me faz pensar que, embora as intenções de Jonatas sejam muito interessantes como artista, o processo da colaboração, por vezes, pode revelar que nem sempre os projetos coletivos são emancipadores e são progressistas. E o que eu acho interessante é como ele não foge do que ele encontra, né, nesse, digamos assim, nesse campo dele, quando ele se joga para essa experiência da colaboração, dando um enunciado. Então, aqui a gente tem esse enunciado, abraça o peixe, e o que vem disso é afeto, é violência, é tudo isso, até com um trabalho que ele vai com toda a boa intenção de fazer um filme de uma refeição, e ele é pautado pelo grupo e não vai escapar, porque tem a ética do artista que está ali em jogo. Até eu acho que o trabalho que melhor ilustra isso é um trabalho que hoje é quase impossível de ser visto no Ocidente, que é um trabalho que ele faz na Jordânia, que se chama Procurando Jesus, onde ele vai super bem intencionado fazer uma residência nesse contexto em busca de o que seria um retrato decolonial de Jesus, e ele fotografa homens de 33 anos, professores, ambulantes, policiais, pessoas com diferentes marcadores sociais, e faz uma eleição
de qual imagem seria mais representativa de Jesus, e, ao invés de um consenso, ele vai encontrar um conjunto de manifestações racistas impossíveis. Jesus tem cara de professor, imagina essa cara, né, esse nariz, toda uma discussão fenotípica de classe e tal, que faz com que ele se veja diante, né, ele não consegue cumprir a missão, porque não tem contexto para um novo Jesus, não tem contexto para uma nova imagem de Jesus. Ele podia não fazer o trabalho, mas, ao mesmo tempo, o que é que vem como exposição? A documentação desse conflito, né? A documentação da impossibilidade de uma imagem nova desse ícone, digamos assim, social, que me parece, sobretudo, a documentação da impossibilidade de pactuar, né? De fazer novos pactos, e que, embora seja super bem intencionado o gesto do artista em todos os trabalhos, nesse processo das negociações, o que ele vai trazendo para a gente é que qualquer pensamento hoje sobre imagem, ela passa pela necessidade de um debate sobre complexidade, né? Sobre a complexidade dessas relações e sobre a complexidade do que resulta nisso, que talvez a arte te dê aí uma facilidade de negociar com essa complexidade, mas o que resulta do trabalho é também um rastro de que, de fato, a gente precisa de novas éticas para novos problemas, e que o que fica revelado é que nem sempre, embora o artista seja fofinho, legal, queira fazer uma coisa linda, participativa e comunitária, estar em coletivo, negociar narrativas coletivas, faz com que a gente possa se enfrentar com projetos mais ou menos emancipadores, mais ou menos progressistas, e que, por vezes, né, esses projetos são, de fato, projetos de violência. E trazer isso como resultado do trabalho, pelo menos entendendo, né, de onde a gente produz, a partir de onde a gente produz, eu acho que é uma outra ética, né? Faz surgir, de fato, uma outra ética da imagem, uma outra ética da representação mesmo. Alguém mais aí? Veja esse trabalho. Ali, ó. Olá, boa tarde. Meu comentário, eu acho que vai fazer eco um pouco com um comentário anterior. Eu sou antropólogo também, então é um pouco por essa via que eu encontro o trabalho. E eu fiquei pensando que, ao menos para mim, enquanto espectador, assim, o ponto do trabalho que mais me faz pensar é o fato de que, no momento do abraço com o peixe, o que está sendo ali registrado ou trabalhado é uma certa forma criativa, assim, de lidar com o limite entre a vida e a produção de uma morte ali, né? E aí eu fico pensando que nessas, enfim, discussões recentes sobre relações interespécies e formas tradicionais de manejo do ambiente, coisa assim, a antropologia é uma disciplina que tem sido chamada, de certa forma, a deixar um lugar de especulação ou de questionamento meio rebelde, assim, para quebrar um pouco a ideia de que essas formas tradicionais de manejo do ambiente, de relação com o ambiente, são formas que precisam o tempo inteiro se reportar direta e simplesmente a um certo imaginário liberal do que é a produção de vida e a produção de morte, né? Qual é o lugar da vida e qual é o lugar da morte. Tanto que, enfim, como você mesmo relatou, o trabalho ele traz, assim, para algumas pessoas o choque com a morte do animal e enfim, existe uma expectativa de preservação que não é cumprida ali. E eu fico pensando que, não tentando recrutar o trabalho para uma forma de antropologia, né, porque eu acho que é importante quando você diz que ele não é um trabalho etnográfico, então ele não é. Eu acho que o ponto de diálogo dele está no fato de que, nesse momento do abraço, você tem ali uma produção criativa dessa zona de questionamento, né? Então, assim, quais são as múltiplas formas de se negociar a produção da morte, que não se reportam necessariamente a esse vocabulário muito preservacionista, assim, estereotipado, né? E aí eu acho que a questão entre arte e etnografia sai um pouco da questão do documental
e entra na questão de que tanto esse momento de registro artístico quanto uma antropologia mais contemporânea estão negociando esse mesmo espaço, que é de manter uma coprodução com esses sujeitos de um espaço de questionamento e de especulação sobre, então, nesse momento de ruína ecológica, qual é o espaço criativo que a gente tem, então, para manejar e produzir a morte de uma forma que não seja uma forma ruinosa. Assim, né? Então, só para ecoar um pouco o comentário que foi feito, que eu acho que existe um diálogo com a antropologia ali que escapa da questão se é ou não documental e entra na questão se é ou não especulativo, junto com esses sujeitos, na verdade. Mas só para, enfim, ficou isso. Obrigado, assim, me ajuda a entender também um pouco de como, assim, qual é a perspectiva da antropologia sobre o trabalho, porque eu acabo falando que estou olhando para a antropologia, mas muito comumente eu converso com o público que é das artes, assim, e aqui tem várias contribuições, assim, né, que falam desde a antropologia, da geografia, né, isso me ajuda bastante também a entender como é que é percebido por vocês, assim, quanto, né, dentro desse campo. Massa. Você vai falar ainda? Não, tem mais. Pessoal, tá a fim de começar. Desculpa. Aqui a gente encerrou o nosso tempo. Então, primeiramente, muito obrigada, Jonatas, tanto pelo papo, quanto pelo filme. Sim, nada impede de continuar o papo lá fora, né? Que a gente vai ter ali os comes e bebes. Acredito que Jonatas... já vou chegar lá. Acredito que vocês vão ficar agora, né? Para os comes, então, enfim. Muito obrigada, Jonatas, pela presença, pelo filme, por estar exibindo isso aqui no Museu Paranaense. Muito obrigada, Gleice, também. Foi ótimo, todo esse diálogo foi incrível. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. Acho que enriqueceu muito todo esse papo. E agora eu passo a palavra para a Roberta, que vai fazer o nosso sorteio. Pois é, tu não fala de freio. Foi. Olha. Som. Agora sim. Gente, então a gente tem 30 exemplares do catálogo do primeiro programa público e a gente vai fazer um sorteio, mas, na verdade, esse sorteio já aconteceu quando vocês escolheram a pulseirinha, quem conseguiu chegar e pegar todas as pulseiras que tinham opções de cores. Então, as pulseiras que vão conseguir pegar o catálogo são as de rosa, quem está com a pulseirinha rosa, e a cor verde. Então, as pessoas que estão com pulseirinha verde e rosa podem vir aqui na mesa, que o educativo vai passar um documento para vocês assinarem a RG e a assinatura de vocês, e vocês podem levar o catálogo para casa.